Aproveito este primeiro momento do meu pronunciamento para reafirmar aquilo que fez o senador Jorge Viana na sessão de ontem, ao retratar a importância da audiência que tivemos com a nossa presidenta Dilma Rousseff, com o governador Tião Viana, senador Jorge Viana e senador Aníbal Diniz. Nós estivemos por quase uma hora com a presidenta Dilma, pudemos tratar das questões do Acre, falar dos programas que estão acontecendo no Estado, fazer um convite especial para que a presidenta possa estar entre nós ainda neste ano de 2012 ou no início do ano de 2013, para celebrarmos um pouco dos avanços conquistados e, ao mesmo tempo, a gente refletir sobre os desafios que temos pela frente, seja na área de educação, de saúde, de infraestrutura ou no setor produtivo. Mas foi muito importante a gente ter entabulado uma conversa demorada com a nossa presidenta sobre todos os passos dados ao longo desses quase 14 anos que passaram desde que Jorge Viana assumiu o governo do Estado em 1989, depois teve 2 mandatos consecutivos, foram 8 anos administrando o Estado do Acre, no início sob a presidência de Fernando Henrique, depois sob a presidência do presidente Lula, depois tivemos 4 anos com o governador Binho, também com o presidente Lula, e agora temos 1 ano e 8 meses sob a administração do governador Tião Viana com a nossa presidenta Dilma. E, entre os vários assuntos tratados, o que considero da maior relevância para o momento foi o compromisso firmado pela nossa presidenta Dilma, no sentido de determinar a imediata licitação e início das obras da ponte do Abunã, a ponte sobre o Rio Madeira, que separa o estado do Acre do estado de Rondônia através da BR-364. A presidenta Dilma demonstrou muito interesse sobre como está a ligação com o Pacífico através da Interoceânica, que é a rodovia do Pacífico através da BR-364 e 317 no Acre, e depois a rodovia do Pacífico, ou carreteira do Pacífico, do lado peruano. E nós dissemos para a presidenta Dilma que os trechos todos estavam concluídos, tanto do lado peruano quanto dentro do estado do Acre, mas que tínhamos um gargalo a ser superado, que era exatamente a ponte sobre o Rio Madeira, que, por razões que a gente não conhece, até agora não foi executada. A gente sabe que tem um serviço de balsa operando naquele local e que há um interesse explícito dos balseiros, das pessoas que operam o sistema de balsa, para que a ponte não aconteça. Mas não é possível que os interesses desses empresários estejam acima do interesse de toda a população do estado do Acre, do estado de Rondônia e dos demais estados do centro-sul do Brasil, que podem depender da BR-364 e da carreteira do Pacífico para chegar aos portos do Peru. E a presidenta Dilma demonstrou absoluta disposição em ter essa situação superada. Ligou imediatamente para o ministro dos Transportes, o ministro Paulo Passos, e exigiu providências imediatas. Inclusive, ela quis saber de imediato o que estava havendo, por que essa ponte estava tão atrasada, uma vez que estava incluída no PAC, uma vez que já tinha sido definida no Orçamento Geral da União, ela estava incluída enquanto obra prioritária, e por que não aconteceu. E, dessa maneira, eu quero relatar aqui a minha felicidade, a minha alegria de ter a presidenta Dilma hoje como uma aliada na construção da ponte sobre o Rio Madeira. Isso acho que dá uma resposta importante
importante para a população do estado do Acre, para os empresários, comerciantes, caminhoneiros, os transportadores, todos que dependem da BR-364 e que sofrem com aquela travessia do Rio Madeira, aonde o serviço de balsa, principalmente nessa fase mais seca do ano, o serviço de balsa é muito complicado, gera um transtorno terrível para as pessoas. E a gente fica na esperança de que, após essa audiência com a presidenta Dilma, a gente tenha, de fato, essa obra startada. Estou muito confiante de que o ministro Paulo Passos vai dar os encaminhamentos necessários e vai reportá-los todos à presidenta Dilma, e a gente vai ter, sim, essa obra realizada daqui para 2014. Essa é a esperança do povo do Acre, e nós fomos, inclusive, delegados pela presidenta Dilma, o senador Jorge Viana e eu, para que nós ficássemos cobrando do ministro Paulo Passos os andamentos, e na medida em que, se algo, digamos, não acontecer como o esperado, para fazer chegar ao conhecimento da presidenta. Então, de tal maneira que a gente pode revelar aqui com total segurança para a população do estado do Acre que a presidenta Dilma está completamente comprometida com a causa da construção da ponte sobre o Rio Madeira, e dessa maneira acabar com aquele transtorno causado no sistema de travessia lá através de balsas. Quero revelar também que ontem tive a honra de participar de um evento no Panteão dos Heróis Nacionais, aonde foram incluídos diversos nomes no livro de aço do Panteão dos Heróis Nacionais, Tancredo Neves, e entre os nomes incluídos estavam dois personagens acreanos. E fui delegado pelo governador Tião Viana para representá-lo nesse ato, juntamente com o governador do Distrito Federal, o companheiro Agnello Queiroz, estava também presente a deputada federal Perpétua Almeida, do Acre, e vários outros parlamentares que propuseram e tiveram seus projetos aprovados de inclusão de personalidades no Panteão dos Heróis Nacionais, que é o Panteão da Pátria e Liberdade, Tancredo Neves. E eu queria aqui fazer um registro a mais dos nomes do Acre que constam do livro de aço do Panteão dos Heróis Nacionais. E fiz questão de ressaltar que o Acre é um estado que foi conquistado para o Brasil há apenas 109 anos. E hoje nós já temos 3 personagens incluídos entre os heróis nacionais, e isso é motivo de muito orgulho para todos os acreanos. O primeiro deles foi o gaúcho José Plácido de Castro, por proposição do então senador Tião Viana. José Plácido de Castro foi o líder da Revolução Acreana, ele que chefiou o exército de seringueiros, que conquistou esses 15 milhões de hectares de florestas amazônicas para o Brasil, e aonde se formou o estado do Acre. Então, esse foi o primeiro herói do Acre para o Brasil, incluído por indicação, por projeto aprovado do senador Tião Viana. Depois tivemos a proposição da senadora Marina Silva, que incluiu o nome do ambientalista Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes. Chico Mendes liderou o movimento dos empates, chamou a atenção para a causa ambiental e a defesa da floresta e a defesa dos povos da floresta. Chico Mendes é o principal inspirador do governo da floresta e do projeto de desenvolvimento sustentável que passou a ser implantado no Acre a partir de 1999, e é um dos personagens, digamos assim, mais conhecidos no Brasil e no exterior por conta da sua luta ambiental, e por isso ele merece estar no Panteão dos Heróis Nacionais e incluído no livro de aço, por proposição de maneira acertada da ex-senadora Marina Silva. E o terceiro personagem é um personagem coletivo, são os soldados da borracha, a partir de uma proposição da deputada federal Perpétua Almeida.
Por que são soldados da borracha? Porque, ao mesmo tempo em que foram recrutados pracinhas para as frentes de combate que aconteceram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, também foram mobilizados milhares de jovens nordestinos para o serviço da extração de borracha na Amazônia. Esses soldados da borracha, como foram chamados, tiveram um papel anônimo. Eles morreram aos milhares pelas intempéries da região amazônica e foram praticamente esquecidos, enquanto os pracinhas que foram para a Itália acabaram condecorados com medalha e com a pensão vitalícia equivalente à de um segundo-tenente, os soldados da borracha foram praticamente esquecidos. Para se ter uma ideia da dicotomia, enquanto as baixas dos pracinhas na Itália foi em torno de 6 a 10% do contingente, os soldados da borracha, que foram em número muito maior para a Amazônia, tiveram uma baixa de aproximadamente 50% dos cerca de 60, 70 mil homens e mulheres que foram para a Amazônia no período da década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, por isso, a deputada Perpétua Almeida teve uma iniciativa muito acertada de incluir os seringueiros, os soldados da borracha, no panteão dos heróis nacionais e incluídos enquanto personagem coletivo no livro de aço do panteão dos heróis nacionais. Então, tive muita honra de representar o governo do Estado do Acre neste ato e gostaria de fazer com que todos os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Senado tomem conhecimento dessa iniciativa. E o meu pronunciamento para essa tarde, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre um assunto de muita relevância para a área social do Estado do Acre, mas que é extensiva a outros estados da Federação. O plano de reordenamento e reestruturação da CONAB, de julho de 2012, prevê a extinção de algumas superintendências regionais ainda este ano. O documento diz que deverá ser estudado o quantitativo de superintendências regionais, com a extinção daquelas que não forem objeto de estudos de viabilidade, com pouca representatividade no contexto da companhia e baixo volume de operações, e cita como exemplo os estados de Alagoas, Sergipe, Acre, Amapá, Roraima e Distrito Federal, aonde as superintendências da CONAB devem ser transferidas a jurisdição para outras regionais. Também será considerada a alternativa de manutenção de escritórios de representação nas referidas unidades da Federação. Faz-se importante, senhor presidente, alertar para a grave consequência dessa medida, que, se concretizada, traz o risco de anular grande parte do trabalho social construído e implantado pelo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no estado do Acre e nas outras unidades da Federação, onde hoje funciona a superintendência da CONAB, que corre o risco de ter essa superintendência fechada. Parece-me que no plano de reordenamento, o que está no centro é a ideia do lucro. Ou seja, a superintendência da CONAB que não der resultado positivo, em termos de dividendos, corre o risco de ser fechada. E aí, essa lógica é uma lógica que não está afinada com a lógica do desenvolvimento social proposta pelo presidente Lula e que foi completamente encampada pela nossa presidenta Dilma. Por exemplo, o Bolsa Família não é um programa que dá lucro. No entanto, contribuiu para a elevação de 40 milhões de brasileiros, para a ascensão desses 40 milhões de brasileiros. Então, é sabido que, desde quando passou a operar de forma autônoma,
A Conab no Acre vem trabalhando em perfeita sintonia e de forma articulada com as secretarias do Estado e dos municípios, tornando mais ágil a tomada de decisões importantes. Também tem apresentado e desenvolvido projetos muito relevantes para a comunidade, principalmente para os segmentos produtivos do agronegócio e de forma diferenciada para os pequenos agricultores e extrativistas familiares, culminando no atendimento às famílias mais pobres e que estão na linha de vulnerabilidade e insegurança alimentar e nutricional. Para tanto, a Conab tem atuado em eixos fundamentais, que passo a citar a seguir. A Conab tem atuado na sustentação de renda. Ela atua no atendimento aos produtores e na identificação de necessidades de intervenção no mercado com o objetivo de manutenção da renda do setor. Para tanto, podem ser utilizados os instrumentos definidos no âmbito da política de garantia de preços mínimos ou no programa de aquisição de alimentos. Sua execução exige constante monitoramento das condições existentes no mercado agrícola. O público-alvo dessas iniciativas são os produtores rurais, cooperativas de produtores e associações e grupos formais ou informais. Outro ponto importante de atuação da Conab é a promoção do abastecimento, que na prática é caracterizado pelo atendimento aos consumidores, desde comerciantes, agroindustriais ou pequenos criadores. É a Conab quem gerencia o estoque regulador dos produtos no Estado. Quero citar ainda o trabalho desenvolvido no atendimento a parceiros, que é o atendimento às parcerias celebradas com outros órgãos públicos, entre eles ministérios, órgãos estaduais e municipais. Na prestação de serviços, outra linha de ação importante da Conab. Temos os serviços de armazenagem de produtos de terceiros, a realização de leilões privados e a classificação de produtos. E também na administração de estoque público. Temos o trabalho de suporte à atividade de armazenagem dos estoques públicos ou de terceiros. A Conab responde ainda pela formulação e execução da política de garantia do preço mínimo, que exerce papel relevante nas decisões de plantio do produtor, permitindo a redução das oscilações de preço típica do mercado agrícola. Vale a pena ressaltar que muitos agricultores tomam a decisão de plantar um ou outro produto agrícola de acordo com o preço mínimo estabelecido, que é gerenciado pela Conab. Essa política foi criada para dar suporte ao produtor nas situações em que os preços de mercado caiam a um patamar que possa trazer prejuízos para o setor. Sua execução, no entanto, é realizada sem monopolizar a comercialização agrícola, ou seja, mantendo como necessário o espaço para que a livre iniciativa continue operando na compra, venda e beneficiamento dos produtos agrícolas, devendo o governo intervir em momentos de reais dificuldade. No Acre, temos contado com várias ações importantes da Conab desde 2009. Historicamente, a economia acreana baseia-se no extrativismo vegetal, sobretudo na exploração da borracha, que foi responsável pelo povoamento da região. Atualmente, a madeira é o principal produto de exportação do Estado, que também é grande produtor de castanha do Brasil, fruto do açaí, o óleo da copaíba e outros produtos da floresta. O Acre apresenta dois grandes polos econômicos, o Vale do Rio Juruá, que tem a cidade de Cruzeiro do Sul como principal núcleo, e o Vale do Rio Acre, que tem a capital Rio Branco como principal núcleo, que é mais industrializado, possui maior grau de mecanização e modernização no campo, apresenta maior potencial nas atividades agrícolas, é grande produtor de borracha, castanha e também de alimentos. Os cultivos de produtos agrícolas no Vale do Acre cresceram significativamente nos últimos anos e a parceria com a Conab é fundamental para dar garantia aos nossos produtores. No período de 2009 a 2011, por exemplo, no programa de aquisição de alimentos,
foi operacionalizado o montante de R$ 7.500.000, beneficiando 2.000 extrativistas e pequenos agricultores familiares, com a formação de estoque de castanha em casa, queijo mussarela, café em grãos e manteiga. Na cédula do produtor rural doação, a Conab do Acre operacionalizou aproximadamente R$ 7 milhões, apoiando a comercialização de cerca de 2.000 agricultores familiares, pescadores artesanais, com aquisição de produtos hortifrutigranjeiros, farinha de banana, rapadura, polpa de frutas e pescados. Foram beneficiadas cerca de 90.000 pessoas cadastradas junto às entidades socioassistenciais e que se encontravam em estado de vulnerabilidade social. Temos ainda que citar a política de garantia do preço mínimo, que de abril de 2009 a março de 2011 subvencionou 542.385 quilos de borracha nativa, ou seja, mais de 540 toneladas de borracha, beneficiando 713 extrativistas. O valor total da subvenção foi de 887 mil. Outro destaque relevante é o programa de vendas em balcão. Dados do período de janeiro de 2011 a junho de 2012 mostram que a Conab comercializou a preços acessíveis ao pequeno produtor 872.610 quilos de milho ensacado na unidade armazenadora de Rio Branco, atendendo a 705 clientes cadastrados. A Conab atuou também na linha de distribuição de produtos. No período de janeiro de 2010 a março de 2011, a Superintendência da Conab no Acre, por meio de convênio Conab e Ministério do Desenvolvimento Social, fez a doação de 4.149 cestas de alimentos, o que beneficiou aproximadamente a 1.583 famílias. Dessa maneira, senhor presidente, eu gostaria de reafirmar como consideração final que a atuação da Conab, da Superintendência da Conab no Acre, é essencial, não apenas por seu forte papel indutor de desenvolvimento econômico regional, mas também pela importância do trabalho social desempenhado. Para citar um exemplo mais da importância da Conab para os extrativistas locais, por meio da política de garantia de preço mínimo, a castanha que custava entre R$ 6 e R$ 8 a lata passou a ser comercializada entre R$ 18 e R$ 20 a lata. Antes, os extrativistas não tinham garantido o preço mínimo. Temos de pontuar que a Conab trabalha somente com cooperativas e associações, o que contribui para a organização dos trabalhadores extrativistas e agricultores familiares. Além de garantir o abastecimento da mesa do consumidor urbano, a Conab garante que o produtor rural vai comercializar sua produção, fazendo assim com que os produtos sejam vendidos a preços justos e que haja alimento na mesa dos menos favorecidos. E ressalto ainda que, no caso específico do Acre, a Superintendência Regional da Conab desenvolve o trabalho de atendimento voltado para os indígenas, que é um outro segmento muito importante. Por todo o exposto, senhor presidente, senhores telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, fica registrada a minha defesa desse trabalho elogiável da Superintendência da Conab no Acre e o meu apelo ao senhor presidente da Conab para que a Superintendência do Acre, bem como as demais superintendências de estados como Alagoas, Sergipe, Amapá, Roraima e Distrito Federal, não sejam fechadas, porque, se forem, vai ser um grande prejuízo para agricultores familiares e para a população pobre que precisa de seguridade alimentar, nutricional, e a Conab ela pode contribuir imensamente para isso na medida em que administra o estoque regulador de alimentos e, ao mesmo tempo, mantém a política de garantia do preço mínimo para
para os agricultores familiares e extrativistas. Dessa forma, fica o meu apelo ao presidente da CONAB para que não haja fechamento da superintendência no Acre. E quero dizer também que vou mobilizar os parlamentares do Acre, o deputado Cibá Machado, que é um parlamentar muito comprometido com o cooperativismo. As cooperativas no Acre têm um papel fundamental. Aliás, a nossa segunda maior exportadora do Acre é a Cooperacre, que é uma cooperativa que tem convênio direto com a CONAB, com a superintendência da CONAB, e nós sabemos que, se porventura a superintendência da CONAB for fechada no Acre, com certeza, esses convênios firmados, essas parcerias, serão dificultadas imensamente. E, por isso, antes que aconteça esse desastre do fechamento da superintendência da CONAB no Acre, eu faço aqui o apelo para que haja uma reflexão por parte do senhor presidente da instituição e procure preservar essas superintendências. Não com foco no lucro, porque com foco no lucro nós já temos as empresas que cumprem esse papel. A CONAB, ela cumpre um papel regulador e de garantia alimentar e, ao mesmo tempo, de garantia do preço mínimo para o pequeno produtor. É este o meu apelo, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância do